Bom dia, meus queridos irmãos, vocês que estão comigo neste canal. Eu quero desejar a vocês hoje, em especial, um dia muito abençoado por Deus, que a graça do Senhor seja sobre vocês todos. E vamos agradecer Jesus, porque que nós temos recebido por parte de Deus graça, não é verdade? Autoridade de nos tornarmos um filho de Deus, porque você e eu cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E eu quero começar um novo estudo com vocês. Vamos estudar o quarto evangelho, o evangelho de João. O autor desse livro é o próprio apóstolo João, quem escreveu. Mas o autor da Bíblia é Deus. Ele capacitou homens tão comuns quanto você e eu, né? Para escrevermos a palavra, para deixar escrito para mim, para você, há quantos mil anos essa palavra foi escrita, né? Os apóstolos que escreveram, os homens que escreveram, eram homens tão iguais a você e a mim, sujeitos a muitos erros, pecados, mas a graça e a misericórdia de Deus os alcançou pela fidelidade de Deus. Deus escolheu a mim e a você como escolheu a eles, independente do que até mesmo nós mesmos podemos achar que não somos o suficiente, não estamos prontos, não somos bons o quanto Deus nos vê e o quanto outros podem nos ver, nos criticar, nos apontar. Eu acredito que naquela época era tão igual. E o apóstolo João, instruído pelo Espírito Santo, assim como eu estou aqui, fazendo instruída pelo Espírito Santo, compartilhando essa palavra. Amém, meus queridos? Então, vamos estudar o Evangelho de João. O autor é João, e a Bíblia fala que as datas na Bíblia, viu, irmãos, não são assim. Tipo assim, se eu disser para você que hoje é dia X, do ano, do mês tal, do ano X. Não. Essa data, esse livro foi escrito aqui nos estudos, que eu pego vários estudos, várias Bíblias para poder estudar, próximo ao final do século, diz a palavra. E nos ensina princípios para a nossa vida diária. Toda a Bíblia é assim. São ensinamentos para que você e eu possamos praticar no nosso dia a dia. Amados, nós vivemos, todos nós sem exceção, sob um novo mandamento, que está escrito aqui nessa carta de João, nesse livro de João. Amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. Isto é essencial, quero dizer, para você e para mim. Amados, sem Jesus, nada podemos fazer. O Espírito Santo enviado de Deus pelo Pai aos nossos corações, que foi uma promessa do Filho Jesus, que quando ele ascendesse aos céus, ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco. Essa promessa ele fez há mais de 2024 anos atrás para os discípulos. E essa promessa é para você e para mim hoje. A palavra de Deus, meus queridos, ela é atemporal. Ela foi, ela é e ela sempre será a palavra de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso mestre e também é o Espírito da verdade que a palavra de Deus diz para nós. Amém? Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Vou falar aqui rapidamente, fazer uma explanação para dar início a esse estudo desse livro. Eles diferem de várias maneiras, né? Eles são semelhantes um ao outro, Mateus, Marcos e Lucas. Por incluírem, sabe o quê? Muitos dos mesmos ensinos e parábolas de Jesus, assim, numa ordem sequencial. O livro de João, por outro lado, não adota uma abordagem assim, nem cronológica, nem os mesmos ensinos, mas fala de Jesus em termos, assim, em vários tópicos, amém? E um dos grandes temas do livro de João é o amor. Amar a Deus, receber o seu amor, amar ao seu próximo, amar a você mesmo, como Cristo nos amou.
Em João, no capítulo 13, no versículo 34, Jesus diz assim, olha, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Este é um dos princípios mais importantes, amados, da nossa fé. É vital para as nossas vidas diárias, como filhos de Deus, como cristãos. E outro tema assim bem importante em João é a necessidade de nós estarmos em Jesus. No capítulo 15 de João, verso 5, ele nos diz assim: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, nós devemos ficar juntinhos, tão próximos de Jesus quanto nós pudermos. Então, desta forma, próximos, juntinhos, intrínsecos com Ele, nós vamos ser abençoados. Somos abençoados nas nossas vidas e as nossas vidas vão dar muitos frutos. João também ele nos dá um grande discernimento sobre o ministério do Espírito Santo. Nós vamos ver nos capítulos seguintes, no capítulo 14, verso 16, que é o nosso mestre, o Espírito Santo, é o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, é o Espírito da verdade, como diz a Bíblia. Então eu quero dizer para vocês que ao lermos, ao estudarmos, nós vamos estudar capítulo por capítulo. E ao ler esse livro de João, você deve se lembrar do amor de Deus por você e por mim e pelos homens de maneira geral. E da necessidade que nós temos de permanecer, amados, intimamente ligados a Jesus. E permitir que o Espírito Santo ministre a você em todas as áreas da sua vida. Amém? Fique com essa introdução de hoje. Nós vamos estudar o livro de João, o quarto evangelho, escrito pelo próprio apóstolo João. Ditado, eu quero dizer assim, olha, ditado, sabe? Falado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo ao coração do nosso amado apóstolo João, amém? E você guarde essa palavra, essa pequena introdução que eu estou dando, porque logo amanhã nós vamos começar a estudar o capítulo 1 de João, amém? Juntos, todos os dias, eu e você vamos ler um capítulo por dia, se der. Se não der, porque o capítulo 1 ou os outros capítulos, eles têm vários temas, né? Capítulo 1 fala da palavra que se tornou carne, fala de João Batista que nega ser ele o Cristo. Ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele fala sobre os primeiros discípulos de Jesus. Fala como que Jesus chamou Felipe e Natanael. Então, olha, são vários subtítulos no capítulo 1, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Estou com a minha Bíblia aqui, minha Bíblia de estudo aberta. Então, nós não vamos ter pressa para estudar. Nós vamos estudar capítulo por capítulo. É óbvio que eu vou falar temas principais dos capítulos. Enfoque naquilo que, né? Aquilo que Deus colocar no meu coração, porque Deus pode colocar quando você estiver lendo, amados, outro enfoque. Mas vamos ler a palavra de Deus. Quer ter vitória? Quer ser curado? Ore, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz, poderosa e ela traz cura para o nosso interior, cura nas nossas emoções, ela traz cura para os nossos corpos. Deu para entender? Quer ser curado, quer ser abençoado, quer ser próspero? Ore, agradeça a Jesus por você tê-lo recebido como Senhor e Salvador da sua vida. E lembre-se que Ele, Jesus, deu a você e a mim autoridade de nós nos tornarmos um filho de Deus, porque nós cremos no nome dEle. Isso já está no capítulo 1, amados. No versículo 12, que eu vou finalizar essa introdução, ele fala assim, capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem
filhos de Deus. Você é filho. Antes éramos criaturas, separados de Deus por causa do pecado. Hoje, filhos de Deus, perdoados, libertos, sarados, curados pelo precioso sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia muito abençoado, uma quarta-feira cheia, meus queridos, cheia da presença do nosso Deus, da pessoa amada do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe suas vidas. Entrem lá no meu canal. Deem um joinha e reparta essa palavra com outros. Amém? Esse livro de João é maravilhoso. Nós vamos nos regozijar muito na presença de Deus estudando esse quarto evangelho, o livro de João. Beijo nos seus corações. Deus os abençoe.